Excelente noite, meus amigos. Excelente dia para você que está assistindo este vídeo de dia. Eu me ausentei por um tempo que estava fazendo uns trabalhos paralelos da música. Tenho acompanhado, claro, a política no Brasil e toda essa situação entre o Donald Trump, entre o governo americano e o Brasil. E eu tenho analisado o comportamento do Lula e tenho percebido que ele está agindo da mesma forma como agiu ou como agia o Hugo Chávez, o ex-ditador da Venezuela, e como continuou na mesma sequência ou na mesma frequência o ditador Maduro. E explico. Quando começou esse conflito entre Estados Unidos e a Venezuela, o Chávez, por sua vez, sempre dobrou a aposta. Eu não entendia porque, afinal de contas, os Estados Unidos é a maior potência do mundo em todos os aspectos, econômica, belicamente, me referindo a poder, poder militar, né? E era, né, um dos grandes parceiros econômicos da Venezuela. E, obviamente, este tipo de comportamento traria sanções gravíssimas para a Venezuela. E foi o que de fato aconteceu. Mas mesmo assim o Chávez dobrava cada vez mais a aposta, inclusive chamando naquele então o globalista Bush, né, o filho do George W. Bush, George W. Bush Jr., né, que é o que chegou ao poder também. Então esse conflito escalou de tal forma que romperam realmente seus laços econômicos. E foi a partir de ali que a Venezuela foi destruída totalmente, economicamente falando. Que benefício a Venezuela teve? Nenhum. E tanto assim que hoje em dia temos aproximadamente 8 milhões de venezuelanos que fugiram da fome e da desgraça que é o comunismo na Venezuela e no mundo. Por sua vez, o Lula, no Brasil, há muito tempo já vem atacando os Estados Unidos, e agora mais ainda com o governo do Donald Trump, e tornando público a sua opinião sobre a necessidade de criar uma moeda para combater o dólar, o tal do BRIC, né, dos países aí da China, Rússia, a Índia e daí por diante. Esses países entendem a importância dos Estados Unidos economicamente para a sua própria economia. E muitos estão negociando e outros já entraram em acordos. Em contrapartida, o presidente brasileiro se manteve firme na missão de continuar atacando e levando na piada, na brincadeira, como fazia o Hugo Chávez na Venezuela. Eu vou conectar os pontos para vocês. E eu tenho analisado, né, da forma como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem agido, né, a questões das tarifas, que é um gravíssimo problema para o Brasil, economicamente falando, né, e vai trazer consequências graves para o país. E se a gente voltar um pouquinho mais lá atrás, por muitos e muitos vídeos, não sou eu, como todos os que fazem conteúdo para as redes sociais, para o YouTube e daí por diante, já vem falando há muito tempo que o plano da China é destruir o Brasil economicamente. Acompanha meu raciocínio. E eu sei que é muito fácil de compreender, e eu sei que vocês são extremamente inteligentes, mesmo você que é um petista que me assiste sabe do que eu estou falando. Porque vocês sabem do que eu estou falando. E a partir do momento
que a gente vê o Lula o tempo todo falando sobre moeda para combater o dólar, chamou o Trump de nazista, né? Não buscou um diálogo com os Estados Unidos, se aproximou mais ainda das ditaduras, né, de esquerda, como é principalmente a da China, né? Se abraçou praticamente, e mais ainda fez declarações contra Israel. Israel, que foi atacado pelo Hamas, onde centenas de pessoas lhe foi ceifada a sua vida, e mesmo assim ele continuou defendendo o Hamas. E agora, com o conflito entre Israel e Irã, ele novamente se colocou do lado do Irã. Então, todas esses conflitos não, todas essas defesas feitas pelo Lula ao eixo do mal, obviamente que trairia consequências econômicas graves. O Brasil é um país onde o emprego informal é muito forte, e por mais que um cara como o Lula queira destruir a economia do país, a economia ainda se mantém em pé. Claro, capengando, obviamente, preços dos alimentos nas alturas, preço da gasolina nas alturas, a falta de seriedade jurídica no Brasil acabou. No Brasil, nós estamos passando por problemas seríssimos de segurança pública, né? Da mesma forma como aconteceu na Venezuela, para chegar onde está. E agora, esse embate sobre a questão das tarifas aplicadas pelo Donald Trump ao Brasil. Eu entendo que o Lula, burramente, como sempre, entendeu o seguinte: bom, se o propósito meu ao chegar à presidência era destruir a economia do país para que assim o povo brasileiro clamasse por um novo sistema econômico, algo do tipo, pois com as tarifas do Donald Trump, este processo vai se acelerar. Porque, afinal de contas, o Brasil, devido a toda a sua riqueza, é um alvo dos globalistas. Dos globalistas. Não foi à toa que o Lula entregou para a China parte do território brasileiro, uma mina de urânio, para que a China pudesse explorar essa mina de urânio por 100 anos. Ele, enxergando a questão das tarifas, entendeu: opa, então é aqui, esse aqui é o caminho. Primeiro, eu vou destruir a economia do país, que eu vim fazer aqui. Vou deixar ao mesmo tempo, vou deixar o povo brasileiro insatisfeito, porque você pode ver, Cuba, Venezuela, são países que historicamente reclamam das sanções. Aliás, colocam a culpa do seu desastre econômico nas sanções aplicadas pelos Estados Unidos historicamente. E muitas pessoas, pessoas com mentalidade de esquerda, né, acreditam e entendem que realmente, olha, a gente não está conseguindo prosperar porque os Estados Unidos estão bloqueando o nosso crescimento. E o Lula encontrou um ponto de partida para acusar os Estados Unidos, como consequência aumentar ainda mais esse conflito, trazendo quizás até mais tarifas para o Brasil, destruindo a economia brasileira e jogando a culpa para o Bolsonaro, perceba? E por Eduardo Bolsonaro: não, foi por causa do Eduardo Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Se continuar e se realmente se concretizar essa questão tarifária contra esse governo que está aí, e todas as atrocidades cometidas pelo Judiciário no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, eles têm ali o alívio perfeito para acusar Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas de estarem conspirando contra o país. E
o real interesse deles era a destruição da economia do país. Eles, claro, não têm esse poder para destruir o país economicamente em 4 anos. Eles colocam o país numa situação grave, economicamente, como ele está, mas não conseguem destruir. Você pode ver que as pessoas, o supermercado, hoje em dia, tem muita gente comprando porque as pessoas entenderam que o negócio tá complicado, deixaram de tomar cerveja no final de semana, deixaram de viajar, deixaram de fazer um monte de coisa para poder comprar alimento, porque sem alimento ninguém vive. O que eu quero dizer com tudo isso? Que todo esse conflito tarifário entre Estados Unidos e a Venezuela e o Brasil está a caminho daquilo que eles têm como propósito há muito tempo. E o Lula, malandramente, certamente já está usando todo esse conflito para dizer, tá vendo aí, ó, eu tentei governar, o país estava bem, mas aí os Estados Unidos, através de incentivo dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, né, o país está ruim, o país ficou ruim economicamente por causa das sanções, por causa das tarifas. É óbvio que a maioria da população brasileira não vai engolir essa desfarrapada mentira. É óbvio, é uma coisa óbvia. Mas é a última carta na manga que o PT tem, que a esquerda tem no Brasil. É a última carta na manga. Eu sei que vai dar ruim para a esquerda no Brasil, porque as pessoas no Brasil têm se informado cada vez mais sobre o acontecido no Brasil e no mundo, e enxergam de que realmente o Lula veio para destruir esse país. Como está lá na Bíblia. Não é no mesmo contexto, mas está na Bíblia. Né? Que o capeta veio para matar, roubar e destruir. E é o que de fato está acontecendo. Ele vai dobrar e dobrar e dobrar e dobrar. Tanto assim que o Alexandre de Moraes, acho que foi hoje ou ontem, né, decretou a censura da conta do nosso queridíssimo amigo Constantino, jornalista, homem sério, né? Tenho algumas divergências com o Constantino, mas são mais os acertos que eu enxergo do que, né, são mais coisas positivas do que negativas. 90% coisa positiva e 10% ali negativo em algumas falas dele, mas... E o senhor Alexandre de Moraes decretou o fechamento, não sei o quê, a censura da conta do Constantino, que a Rumble já não está aqui no Brasil há muito tempo. Ele quer fechar a conta do Constantino nos Estados Unidos, ou seja, infringindo cada vez mais os protocolos que existem entre países da defesa da liberdade de expressão e daí por diante, que para os Estados Unidos e para os americanos é um assunto muito, muito caro. Então, o Lula está usando essa situação para piorar a situação econômica do país, para destruir a economia do país, que já está, se mantém, porque o povo brasileiro é um povo que vai atrás. Não deu aqui, vai por ali. Quem mora no Brasil há muito tempo, quem é do Brasil sabe que é desse jeito. Né? E ele vai aproveitar essa questão tarifária para dizer, tá vendo aí, ó, olha o que os bolsonaristas estão fazendo até com o próprio povo que vota nele, porque uma das áreas que mais vai sofrer no Brasil é o agronegócio. E eles vão usar essa narrativa. Um advogado da Rumble, que é o advogado do Trump no Brasil, veio a público para desmentir a fala da jornalista que estava dizendo assim, mas tudo isso foi provocado pelo Bolsonaro, porque na própria carta do Donald Trump ele está falando e tal, não. O Trump usou claramente, especificamente, o seguinte, é uma ordem americana. A gente não lida com países, pelo menos no governo Trump, com países que desrespeitam a liberdade de expressão e os direitos das pessoas, a liberdade das pessoas. Então, se vai ser bom ou ruim, eu não tenho como dizer, porque é tudo muito imprevisível e eles podem usar essa questão toda para induzir as pessoas, porque afinal de contas a gente acha que a Globo não tem mais poder, que a CNN não, mas tem,
que tem muitas pessoas que se informam através da Globo. E estão colocando Trump como o vilão da história. E o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e por sua vez os bolsonaristas, nós de direita, como os causantes de toda essa situação. E o Lula vai se aproveitar de tudo isso para dizer aí, ó. Eu estava trabalhando para levantar o país e olha o que aconteceu. Beleza, meus amigos? Essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista, assim, meio tosco, porque eu não sou um comentarista político, entendo pouco de geopolítica, mas estou enxergando isso de forma bem sorrateira, porque eles são assim, a esquerda é desse jeito. A esquerda é assim. O Eduardo Bolsonaro saiu do país porque ele ia ser preso. Iam prender o passaporte dele, iam inventar uma história e iam prender ele. E agora estão alegando de que ele fugiu para conspirar contra o país. Sendo que há tempo atrás, aí, na época da pandemia, parlamentares de esquerda, vagabundos de esquerda, foram no parlamento europeu, foram no parlamento americano, para trocar ideia com os esquerdistas lá, de que para denunciar o gênero do Bolsonaro. Você me entende, né? E é assim que funciona. A gente precisa se manter informado, a gente precisa propagar o máximo possível as informações da forma que elas são, porque se eles continuarem com essa narrativa, muitas pessoas vão novamente cair nessa história, né? No anti-Estados Unidos, o anti-americanismo, né? Algo do tipo. Desculpa aí pela enrolada que me dei agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Desculpa o vídeo muito longo, mas eu precisava explanar aqui essa minha ideia para deixar registrado. Eu sei que o YouTube já me quebrou as pernas, meu canal está no limbo, né? Eu não consigo atingir mais pessoas, mas por aqui estarei sempre que eu puder, trazendo, digamos, informação ou o meu ponto de vista, a minha opinião com referente a tudo o que está acontecendo. Eu não poderei trazer mais vídeos de outras pessoas para poder contextualizar as minhas informações. Eu fui desmonetizado por causa desta reação que eu faço a vídeos, e por essa razão meus vídeos serão apenas de comentários daquilo que eu acho sobre os assuntos pertinentes do dia a dia da política no Brasil. Beleza? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!